Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito importante, talvez dos mais importantes aqui do canal, que é tentando entender como é que a gente reconhece os desvios das nossas necessidades afetivas fundamentais, né? Dos nossos afetos fundamentais. Assim, como é que a gente sabe do que a gente está falando? Tipo, a gente está sofrendo do quê? Isso é por quê? Isso vem de onde, né? Assim, eu falo muito sobre isso, mas a gente às vezes fica com pouca clareza de como identificar exatamente o que é o que, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Vou botar o índicezinho aqui do vídeo, pra vocês entenderem como é que segue, tá no play do vídeo aqui também, vocês podem ver. Tudo que eu disser vai estar na descrição aí embaixo, tudo que eu citar, tanto os vídeos que eu citar aqui do canal mesmo, quanto as referências teóricas que eu citar vão estar aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente tem o nosso vídeo clássico de referência aqui, que é os 7 afetos fundamentais, tá aí embaixo, né? Nele a gente fala dessa hipótese da neurociência afetiva, especialmente do Jaak Panksepp, tá aí embaixo também, de que nós temos 7 sistemas afetivos fundamentais, né? E que eles são a matriz das nossas emoções, né? E dos nossos sentimentos, a partir daí. E então a gente trabalha na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui desse canal, a partir dessa hipótese. Bom, legal, até aí tudo bem. Até aí a gente sabe, né? Legal. E aí a partir daí a gente usa uma hipótese de um outro teórico, que é o Mark Solms, tá aí embaixo também, que é o cara que criou a neuropsicanálise, que é essa coisa que articula a neurociência afetiva, a neurociência em geral, mas especialmente a neurociência afetiva e a psicanálise. O Panksepp é o cara que criou a neurociência afetiva, com um livro chamado Affective Neuroscience, em 98, e o Mark Solms é o cara que cunhou esse termo neuropsicanálise, com quem eu estudei e estudo. Beleza, e essas coisas, especialmente a neuropsicanálise, a hipótese do Mark Solms, ela é assim fundamental para a autoescrita, para tudo que a gente faz. Então tá, então o que o Mark Solms faz é que ele pega esses 7 afetos fundamentais do Panksepp, essas 7 forças fundamentais que vão gerar as nossas emoções, e ele vai revisar a teoria das pulsões do Freud, né? O Mark Solms é um estudioso muito sério do Freud, ele é um novo tradutor do Freud para a língua inglesa, então não é uma pessoa qualquer, realmente assim, nesse sentido, né? Ele entende bastante de Freud, mas então ele faz essa revisão, que chama Revision of Drive Theory, enfim, chama revisão da teoria das pulsões, teoria pulsional do Freud, para essa atualidade, para essa versão atual, que é usando o Panksepp. Tá bom, beleza, muito que bem. Então, isso modifica muitas coisas de como que a gente trabalha, como que eu trabalho na clínica, como que a gente trabalha na autoescrita. A gente não considera mais basicamente pulsão de vida, pulsão de morte, a gente considera essa multiplicidade de afetos que vão dar origem a uma enormidade de emoções e sentimentos, né? Que a gente sente na vida, tipo, os sentimentos todos que a gente tem. A hipótese é que isso vem dessas matrizes. E a hipótese básica do Mark Solms, e essa talvez é a mais importante aqui pra gente, é que se a gente tem um sofrimento psíquico, se a gente sofre de alguma coisa, se a gente procura ajuda, por exemplo, quer dizer que tem alguma dessas necessidades que está em falta, né? Tem uma necessidade básica não atendida. Então, isso é a hipótese fundamental dele. Eu não concordo exatamente com ela, eu não acho que a gente está falando, ele é um pouco assim cartesiano demais, na minha opinião, e na minha opinião várias vezes a gente tem conflitos entre necessidades ou um complexo de necessidades, né? Que a gente tenta apertar daqui, o cobertor curto, a gente puxa daqui, aperta de lá e não funciona, tenta resolver, não funciona. Mas, de qualquer forma, eu concordo com a ideia de que se há sofrimento, há pelo menos uma necessidade não atendida por razões diversas. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Muito mesmo, né? Essa hipótese do Mark Solms é com isso que ele tenta revisar, além da teoria pulsional, a perspectiva clínica da psicanálise mesmo, né? E eu faço esse estudo com ele para entender como é que a gente poderia aplicar melhor essas perspectivas ao atendimento com as pessoas, ao trabalho com as pessoas, né? E na autoescrita isso tudo é muito fundamental pra gente. Se você quiser conhecer a autoescrita melhor, a autoescrita é um processo de pesquisa, como eu estou dizendo, que se baseia na neurociência afetiva, na psicanálise e na narrativa, em ferramentas da narrativa que a gente desenvolve aqui nesse canal. A gente tem algumas práticas de escrita que te levam a compreender os seus sentimentos, seus afetos, suas necessidades afetivas fundamentais. E a gente tem lives todos os sábados, em geral todos os sábados, mas toda semana, para revisar suas práticas e entender como é que você segue nesse caminho de compreensão e elaboração das suas necessidades afetivas e tentar achar outras vias para ter uma vida menos cagada, vamos dizer assim, para sofrer um pouco menos, para ter uma vida menos cretina, como eu falo, né?
Então tá, mas então a hipótese do Mark Solms é essa, de que se você tem um sofrimento, você tem uma necessidade não atendida. Até aí tudo bem, a gente consegue mais ou menos concordar, né? Aí a gente, para chegar em o que são esses afetos, como é que a gente identifica o que a gente está sentindo realmente, a gente precisa acordar alguns termos assim muito básicos, tá? Que são algumas questões básicas que eu já falei bastante, são a homeostase, que assim, é batido de quem está aqui mais tempo no canal, que sabe o que eu estou falando. Se vocês quiserem, vão ver lá o vídeo das 7 necessidades fundamentais, 7 afetos fundamentais, eu falo sobre isso também. Então, homeostase, afeto, emoção, sentimento. São esses 4 termos que vão ser fundamentais pra gente. Então, vamos a eles, vamos nessa. A homeostase, como eu digo sempre, é essa zona de equilíbrio, né? É uma zona de equilíbrio na qual o seu corpo tem que estar para sobreviver. Tá? Então isso é homeostase. E a gente tem várias homeostases, como eu falei no último vídeo, inclusive, sobre isso. A gente tem várias homeostases, né? Qualquer desvio homeostático é experimentado por nós como desprazer, né? E tem uma relação com o princípio do prazer do Freud, né? Desvio homeostático, desprazer, retorno, homeostase, prazer. Desprazer, prazer, prazer, desprazer, desprazer, prazer, prazer. Tá, beleza. Em termos gerais, isso é o que é a experiência de desprazer. Então a ideia é que os 7 afetos, essas 7 necessidades afetivas, são 7 modalidades de desvios dessa homeostase, né? O Mark Solms fala muito isso. São como que sabores de desvios homeostáticos, né? Que você tem que conseguir ter sabores diferentes para você saber do que você está sofrendo para você poder resolver. Essa é a função, inclusive, dos sentimentos nesse sentido, né? Das emoções, vamos dizer assim. De por que a gente sente fome. Fome é diferente de sede, né? Se sente diferente. Então, nesse sentido, angústia de abandono é diferente de medo de ameaça, né? Medo de ameaça, medo de um predador, por exemplo, na base lá do sistema. Tem que ser diferente para você saber que para um você corre em direção ao seu cuidador e do outro você corre se afastando do seu predador, entendeu? Então, ou da sua ameaça nesse sentido. Então, tem que ter um sabor diferente. Então, os nossos afetos fundamentais são diferentes sabores desse desvio homeostático. E aí vamos acordar outros termos. Primeiro, afeto. A gente está falando dessas matrizes de sentimento. Afeto é qualquer coisa que afeta. Affect, afetação. Não é assim, eu tenho muito afeto por essa pessoa. Ótimo se você tem, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando dessas matrizes, né? A gente está acordando isso. Diferentes teóricos da neurociência afetiva vão usar diferentes termos. A gente vai acordar esses, tá? Afetos são essas matrizes básicas, né? Os sistemas afetivos do Panksepp, né? Ou na leitura que a neuropsicanálise faz disso. Se você quiser, realmente vai ler o Panksepp, que é muito legal. The Archaeology of Mind, está aí na descrição. Beleza, é um livro que dá para ler. É em inglês, se você lê inglês, mas dá para ler. Se você não lê inglês, o legal é ler o Damasio, que é o mais próximo que a gente tem em português, na minha opinião. Bom, vamos lá. Então a gente tem os afetos, são essas matrizes básicas. As emoções, emoção, mover, moção, são os fenômenos que acontecem no nosso corpo quando a gente tem desvios desses afetos, entendeu? Então as emoções são como que os sinais que o seu corpo usa para te fazer perceber que esses afetos estão em desvio, que você precisa fazer alguma coisa. Eles são assim, tipo, cara, faz alguma coisa porque tá ruim aqui. Você precisa de abraço, você precisa de amor, por exemplo. Ou você precisa fugir dessa pessoa que te faz muito mal, entendeu? Então, ansiedade e tal, né? Então, beleza. Isso são as emoções. E as emoções têm tudo a ver com a bioquímica, né? Elas são fenômenos corpóreos nesse sentido, então elas são especialmente bioquímicas. Né? É um troço que acontece, que tem a ver com hormônios, neurotransmissores, essas coisas todas que a gente fica discutindo, tipo dopamina, cortisol, esses troços todos assim que acontecem na gente, testosterona, ocitocina e tal, que a gente usa assim hoje em dia como explicação para as coisas. Isso é parte do complexo todo, né? O que acontece com a gente é também bioquímico necessariamente, né? As emoções. Tá bom, então as emoções são isso, esses fenômenos corpóreos que a gente está acordando isso aqui. Beleza, isso vai ser importante em todo o processo para você conseguir diferenciar algumas coisas, você vai entender já já. Porque a última categoria fundamental para a gente são os sentimentos. Sentimentos são o quê? Sentimentos são as leituras que a gente faz desses fenômenos, né? Então a gente tem um desvio afetivo básico, tem um fenômeno para nos dar o sinal desse desvio e tem os sentimentos que é a nossa interpretação disso. Sentimentos necessariamente são culturais, né? E eles são às vezes complexos, misturas de emoções diversas que estão acontecendo aí ao mesmo tempo e que tem a ver com às vezes mais de um afeto, né? Esse que é meu ponto. Mas os sentimentos, então a gente tem que ter cuidado com eles. Eles são fundamentais porque é assim que a gente fala, tô triste, tô deprimido, tô arrasado, tô acabado, essas coisas que são as palavras que a gente usa que tem a ver com o seu ambiente, né? Especialmente como você aprendeu a ler os seus sentimentos dentro do recorte histórico-cultural, ambiental, a sua família, o seu vocabulário que você aprendeu para falar. Inclusive, várias vezes, o processo terapêutico tem a ver com fornecer vocabulário para interpretar essas emoções, né? Aprender um vocabulário para interpretar essas emoções que já estão lá. Na autoescrita, grande parte do nosso trabalho é
perceber as emoções, perceber os sinais, conseguir reconhecer os sinais, porque várias vezes a gente para de reconhecer para se defender deles, né? O que é uma péssima ideia, já falei várias vezes sobre isso. Mas enfim, então os sentimentos são essa última etapa de interpretação dessas emoções, desses sinais que tem a ver com os desvios dos afetos, que tem a ver, em última análise, com o desvio da homeostase. Então, na base homeostase, na base de tudo, homeostase, desvio homeostático, depois os afetos, as matrizes, depois as emoções, né, os sinais e depois os sentimentos, que são a interpretação desse troço todo, beleza? Então a gente entendeu. E aí, para começar a pensar nos nossos quais afetos estão em questão nos nossos sofrimentos, a gente tem duas maneiras. Hoje a gente vai trabalhar uma delas. A gente tem duas maneiras básicas que se relacionam, que são intimamente ligadas, na verdade. Eu vou tentar diferenciar as duas só para facilitar a nossa vida. As duas são basicamente o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Lembra na autoescrita, quem me acompanha há mais tempo, tem essa frase, como eu me sinto quando? Como eu me sinto quando, né? Como eu me sinto quando é entender qual é a emoção que está relacionada a qual evento. E a outra frase que segue daí é o que eu penso, né? Como eu me sinto quando eu penso tal coisa também. O que eu penso quando eu sinto tal coisa. Essas coisas se relacionam. Então, como eu me sinto são as emoções, que a gente interpreta como sentimentos, e o que eu penso tem a ver com as fantasias, né? Que a gente chama na autoescrita de fantasias ideais e fantasias negativas. Mas isso a gente não vai tratar hoje, a gente pode tratar mais pra frente num outro vídeo, em outro momento. Hoje a gente vai se concentrar no como eu me sinto quando, né, as emoções e os sentimentos. Então a gente vai tentar olhar os sentimentos, são os nomes que a gente está dando, e relacionar eles com as emoções. Então vamos lá. O buscar, a necessidade de buscar, né? A necessidade de buscar é muito básica, é a nossa mais básica, a gente vem com ela para o mundo, assim, a busca, o interesse, ela tem a ver com a dopamina, como a gente sabe, e ela se conecta com todas as outras necessidades, porque quando você precisa de qualquer coisa, seja necessidades fisiológicas, tipo comer, seja necessidades emocionais, tipo abraço, você vai precisar buscar abraço, você vai precisar buscar abrigo, você vai precisar buscar sexo, né? Enfim, você vai precisar buscar coisas. Então você vai precisar sempre buscar. Se você não tiver buscar, o negócio está lascado. Então o buscar, que é esse motor da dopamina, nosso funcionamento padrão, se tudo está funcionando direito, normal. Então quando as outras necessidades estão apagadas, você vai buscar qualquer coisa, você vai ficar curioso no Instagram, enfim, no YouTube aqui. Buscando coisas. Essa é a nossa máquina fundamental. Tá bom, quando é que a gente sabe que a gente está sofrendo disso? Aí tem duas opções básicas, né? A primeira opção é quando a gente se sente preso, amarrado, impedido de buscar, né? É uma impressão de que eu estou contido, aprisionado. Várias vezes aparece isso na clínica, essa queixa. Você pode estar aprisionado por um casamento, por uma relação, você pode estar aprisionado pela sua família, você pode estar aprisionado por uma cidade, por um país, por uma realidade, por um trabalho. Você pode estar aprisionado por várias coisas. Você pode estar aprisionado pela sua própria autoimagem. Algo que te diz que você não é capaz de buscar, você gostaria de buscar, mas você não consegue, né? E aí isso vai se relacionar com várias outras coisas, tipo medo de buscar, que aí vai desenrolar uma outra relação, né? Com a necessidade de fugir e provavelmente com a necessidade de ser amado, mas vamos chegar lá. Mas aí você começa a perceber as relações. Então essa é uma opção, você está impedido de buscar. As frases que a gente usa em geral são essas que eu citei, aprisionado, preso, amarrado, enfim, impedido, tudo que tem a ver com isso. A sensação é uma sensação de contenção, de impedimento, tá ligado? Quando os sentimentos estão quase sempre ligados às emoções, né? Então você se sente preso na pandemia. Eu preciso sair, mas eu não consigo. Preciso sair, mas eu tenho medo. Então o medo, a necessidade de fugir e se defender, te impede a necessidade de buscar. Ou o vínculo, a necessidade de manter a relação familiar, te impede a necessidade de buscar outras realidades, né? De viajar, de conhecer outras coisas. Muito frequente isso também. Ou o casamento, a relação monogâmica, te impede a necessidade de buscar outros parceiros, outras parceiras ou o que seja, tá bom? Então, essa é a sensação. Se a gente está falando disso, a gente está falando do buscar. Isso pode se conectar com várias outras coisas. A segunda necessidade de ser amado, que a gente chama aqui, né? Ou de vínculo, né? Que é a segunda coisa que surge no nosso desenvolvimento. Se a gente for pensar em desenvolvimento, essa sequência. A gente vem com buscar, é a primeiríssima coisa, o buscar. Tem discussões, a primeira é buscar, enfim, mas para mim o primeiro é o buscar, o funcionamento padrão, e a segunda é o primeiro encontrar, que é o primeiro vínculo, o primeiro encontro, né? O primeiro encontro com a mãe, provavelmente, né? Com esse corpo. E aí nessa estrutura de vínculo você vai resolver várias das suas necessidades, né? O vincular, então eu chamo aqui de necessidade de ser amado, né? Da necessidade de estar acolhido, né? Protegido, amado, recebido, olhado, reconhecido por esse outro corpo. Então, ela vai ganhar todas essas nomenclaturas, essa necessidade de ser amado.
E a impressão de quando isso está em déficit tem a ver com eu me sinto abandonado, eu me sinto não olhado, não amado, sozinho, solitário, né? Triste, né? A tristeza e a depressão tem tudo, como a gente já falou, vou botar o vídeo aí embaixo sobre isso, a tristeza e a depressão tem tudo a ver com a ruptura de vínculos, né? E que vão desligar o buscar, que é justamente a outra modalidade de sofrimento do buscar. Você pode estar impedido ou desligado de buscar, né? O impedido de buscar é quando você se sente aprisionado, ou você está sem esperança, sem capacidade de buscar, que tem a ver com o desligamento do buscar através da ruptura de vínculos. Então tem uma relação entre o buscar e as questões de vínculo. Então, se você se sente abandonado, por exemplo, ou rejeitado, ou coisas que estão ligadas aí, o rejeitado pode estar ligado já ao dominar lá embaixo, mas a gente vai chegar lá. Mas se você se sente desvinculado, né, abandonado, sozinho, solitário e tal, entristecido, você tende a desligar o buscar. Numa segunda etapa, a primeira etapa do abandono é o pânico. Então a sensação física concreta é de morte, né? É uma dor no peito, que às vezes a gente confunde de fato com um infarto. É uma dor no peito, a impressão de que você vai morrer, né? De que você não vai aguentar, de que você vai derreter, de que você vai desfalecer, desmilinguir, se desfazer. Essa é a ruptura de vínculo, né? Que é marcada por essa impressão muito infantil lá atrás de que se você não tivesse o seu objeto mãe, você morre, que é real. Só que a gente faz essa inscrição e mantém essa inscrição na vida. A gente continua achando que a gente vai morrer. Mas então, essa impressão aí acontece, essa sensação de morte mesmo, que está ligado a esses nomes que a gente dá, que eu acabei de dizer, solidão, abandono e tudo mais, né? Isolamento, tristeza, exclusão, às vezes quando a gente está falando de colégios, de grupos, de trabalhos, é muito comum isso, né? No segundo grau, me sinto excluído. Essa sensação de exclusão em relação ao grupo tem a ver com a necessidade de ser amado, necessidade de vínculo, né? E aí tudo que a gente busca para fazer parte desse troço, né? Então, quando a gente tenta fazer parte de alguma coisa, a gente entra num grupo de skate, de leitura, de aprender a fazer bolo, de cozinhar, de encontrar as pessoas, e o que você quer que seja, a gente entra numa igreja, a gente faz alguma coisa, a gente entra numa aula de dança, a gente faz algum troço, qualquer coisa que seja, isso é para tentar resolver os nossos campos de vínculo, não tem nada de errado com isso, mas você precisa saber que é disso que você está falando. O importante disso tudo aqui é que a gente consiga reconhecer o que está em questão, porque aí a gente tem alguma chance de tentar resolver. Quando você vai para o Tinder, esse é um problema do Tinder, é disso que você está falando? Você quer uma companhia e você está indo para o Tinder? Será que é a melhor opção? Pode ser, mas você tem que saber que é isso que você está buscando. Você pode ir para o Tinder por várias razões, pelo menos 3 ou 4. Necessidade de buscar, básica, assim, curiosidade. Necessidade de vincular, de ser amado nesse sentido, né? Necessidade de gozar, que a gente vai chegar lá já já, sexo. E necessidade de dominar, de se sentir dominante, potente, foda, incrível. Enfim, então você tem que saber o que você está buscando, né? Isso é muito importante desse troço todo. A gente tem que conseguir entender, por exemplo, se um encontro te deixa entristecido, abandonado, solitário, você está falando de vínculo. Se ele te deixa com raiva, né, você está falando de uma outra coisa, entendeu? Se ele te deixa com vontade de esganar a pessoa, você pode estar falando também de vínculo, mas você está falando, no primeiro momento, de uma outra coisa. Tá bom? Então, essas são as coisas assim que a gente vai reconhecer a necessidade de ser amado. E aí ela pode se conectar muito facilmente com 2 outras, pelo menos, né? Uma é com a necessidade de fugir, que a gente vai falar já já. Então, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ficar sozinho. Tudo isso é a necessidade de fugir da falta de vínculo, da necessidade de ser amado não atendida, né? Então, várias vezes a gente não vai para o mundo com medo dos encontros, porque os encontros dão sinal de abandono, porque a gente aprendeu que a gente vai ser abandonado, que a gente vai ser rejeitado. Então, tem uma junção dos poderes aí da necessidade de fugir e da necessidade de ser amado, desligando o buscar lá em cima, né? Por medo de ir, entendeu? Então, você vai relacionando. Beleza, legal? Legal, maravilha. Então, a gente chega aí na terceira, que no nosso desenvolvimento humano, assim, da infância, é a necessidade de fugir, que vem, na minha opinião, nessa ordem mesmo. Depois que você está vinculado com a mãe, sendo amado, acolhido, protegido ali e tal, você começa a pesquisar mais o mundo do lado de fora e aí você vai lidar com as ameaças, com as outras ameaças. E aí, qualquer sinal negativo de ameaça da sua integridade física, psíquica ou o que seja, vai virar um índice de medo, né? Necessidade de fugir daquilo. A gente vai construindo. A gente já vem com um sistema do medo feito, como diz o Panksepp, mas a gente vai preenchendo ele de materiais diversos, entendeu?
Então, cada pessoa vai ter medo de uma coisa e de um jeito, né? E aí você pode várias vezes ter medo, sim, de coisas que ameacem o seu vínculo, entendeu? Então, eu tenho medo de encontrar uma pessoa que pode me abandonar. É bem importante entender isso. Mas o medo, os sinais emocionais dele são aqueles que são o medo, né? Eu sinto medo, me sinto apavorado, a mão sua, uma certa rigidez, uma contração, porque a necessidade de fugir e se defender, ela mistura duas coisas, né? Às vezes é o correr, o sair correndo daqui, né? O freeze or flight, então, que os americanos falam, né? O congelamento, essa sensação de rigidez, congelamento, que é como se você quisesse desaparecer e tal. Tremedeira, contração, todas as contrações, de modo geral, essa rigidez, essa contração está ligada à necessidade de fugir. Mas a impressão é de horror, terror, medo, pavor, ansiedade. E aí a ansiedade tem o caso interessantíssimo da ansiedade. Se você quiser ver o vídeo sobre isso aí, a ansiedade pode estar ligada ao medo de uma ameaça, ela pode estar ligada ao pânico do abandono, ou as duas coisas. Se quiser, tem um vídeo que eu desenrolo mais isso aí embaixo. Beleza, mas então a ansiedade, o que pode vir, a preocupação, a atenção constante, né? A tal da TAG, né? A transtorno de ansiedade generalizada, né? Tem uma preocupação constante. Isso está ligado à necessidade de fugir e se defender, mas está ligado também, necessariamente, na minha opinião, a um certo desamparo. Você se sente totalmente desamparado no mundo, obrigado a sobreviver, sem condições de sobreviver, então você tem que ficar atento, porque você não se sente capaz de estar no mundo de maneira tranquila. Então, essa preocupação constante, essa atenção constante, esse olhar constante, está ligado à necessidade de fugir e se defender, né? Então é disso que a gente está falando, a gente tem que entender essa história para conseguir enfrentar ela, beleza? E aí pode ser a necessidade de fugir de algo que se coloca no futuro ou de algo que retorna do passado, entendeu? Tem essas duas coisas, que é bem interessante também de pensar. A gente se desloca, né? A gente viaja no tempo o tempo todo. Então a gente faz essas relações. Então a gente pode estar com muito medo de algo que está lá, que está por vir, né? Ou você pode acordar de noite com uma imagem que retorna. Será que era isso mesmo que eu devia ter falado e tal, e tal, e tal? E aí, né, essa ameaça que volta dentro de você, e você acorda aí sem ar, que pode muitas vezes estar, porque eu não devia ter falado isso, puxa vida e tal, você está ameaçado por essa própria imagem que é sua, e isso está ligado à necessidade de ser amado também. Eu fiz alguma coisa que ameaçou meu vínculo e que vai desenrolar a culpa também, como a gente já falou bastante. E é importante, assim, perceber que qualquer sinal negativo, qualquer experiência negativa na sua vida tende a fazer uma inscrição na necessidade de fugir. Então, eu fui até lá, não foi bom, você faz uma marca. Lá eu não devia voltar para lá, e eu tenho medo de voltar para lá, né? Simplificando bastante. Mas, então, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, seja da necessidade de ser amado, por exemplo, ou seja lá na frente da necessidade de dominar, que a gente vai chegar lá já. Mas lá eu não me senti dominante o bastante, então eu não quero voltar para lá, eu tenho medo desse lugar. Lá, tá bom? E aí então são esses sinais da necessidade de fugir, e as fobias são um exemplo, assim, talvez o exemplo mais puro, assim, da necessidade de fugir, né? As fobias, os medos, vamos dizer, muito intensos, né? Que você não consegue de maneira nenhuma dominar e que não fazem muito sentido em geral. Assim, não tem muita justificativa na realidade, porque o medo tem uma baita justificativa, ele tem uma função de existir fundamental. Você vai para o mundo para buscar, mas você precisa dessa máquina inversa que é o medo para se proteger, né? Além do vínculo para poder retornar. Mas então as fobias são essa inscrição mais intensa do que é um medo incontrolável, né? Que, em geral, de novo, as fobias estão ligadas a alguma impressão de desamparo, que é importante perceber. Mas então, esses são os sinais do medo. O medo é muito frequente, ele é fásico, ele aparece, né? O Mark Solms faz essa distinção. A necessidade de ser amado, por exemplo, os sistemas de vínculos são tônicos, são uma tônica, são uma lógica da sua vida. O medo, ele aparece, vai e volta, vai e volta. Mas, como a gente está tão desamparado, a gente está vivendo com medo o tempo todo, né? Cobrado de produção, né? Que é essa captura que o capitalismo faz da necessidade de buscar, da produção, da produtividade, né? Você tem que fazer mais e mais e mais. A gente não consegue dar conta disso, então a gente está o tempo todo ameaçado, desamparado. Então o medo fica aí constante e ele vira uma tônica, ao invés dele ser só uma fásica, uma coisa fásica, uma fase, uma coisa que se apresenta, entendeu? Isso é importante perceber também. A gente está vivendo com medo que a gente não se sente capaz de dar conta na nossa solidão de produzir tanto que a gente tem que produzir. Assim, isso poderia ser um resumo da nossa existência atual. Um pouco de todos nós, de alguma forma, né? Tá bom.
Vamos seguir. Depois disso, a gente, da necessidade de fugir e se defender, tem a outra opção de se deparar com com as ameaças do mundo, que é a necessidade de brigar, né? Então, a necessidade de brigar, a inscrição básica dela é assim, algo que se coloca entre mim e uma coisa que eu preciso, né? E aí eu quero brigar. Se esse objeto é menor, então se o objeto é maior, é grande, ele me dá medo, necessidade de fugir. Se ele é menor, se eu acho que eu consigo enfrentá-lo de alguma forma, ele me dá a necessidade de brigar. Por isso que os americanos falam do fight or flight, né? É assim, você vai decidir naquela hora rapidamente, não é você que vai decidir, é o seu sistema que vai decidir, é automático isso, você não pensa sobre isso exatamente, mas você vai decidir se você vai entrar numa briga ou se você vai se afastar. Várias vezes a gente se afasta com medo e de longe a gente fala, fica, e pode ter a raiva porque você está menos ameaçado. Ou então se afasta no tempo e pode sentir raiva daquilo. Mas a necessidade de brigar está ligada à raiva, ao ressentimento, quando isso retorna, ao rancor, ao ódio e tudo isso que passa pela vontade de destruir aquele objeto. E é totalmente normal, não está errado, não tem um problema moral aí, não é nada disso. É normal que isso aconteça. E é uma componente fundamental daquilo que seria a pulsão de morte para a psicanálise, né? A pulsão de morte passa por várias coisas, o que a gente poderia dar conta disso aqui. Uma coisa está ligada à necessidade de brigar, que todos os mamíferos têm, e outra a repetição do buscar, né? Que a psicanálise não entendia que tenha esse movimento, que ao contrário de todos os outros, em certo sentido, ele é proativo, né? A base do nosso sistema é a busca. Ele se mantém assim. Então, ele tem uma frase que é capítulo do livro, que é assim, se tudo der certo, você vai estar insatisfeito, entendeu? Você vai continuar buscando. Isso é uma coisa que a gente não sabe e que não parece fazer sentido. Mas é assim que funciona, porque a gente tem que estar, porque ir para o mundo, buscar reduzir imprevisibilidades é importante e melhora nossas condições de sobrevivência, as nossas chances de sobrevivência. Mas então, voltando ao brigar aqui. Brigar, então, é algo que está ali no meu caminho, né? Alguém mexeu na minha coisa, né? Alguém ameaçou uma coisa que era fundamental para mim, e hoje em dia, para mim, é algo que me desagrada nesse sentido. Um bebê já tem raiva, o bebê vem com raiva. O bebê não vem com medo, mas vem com raiva, né? Porque algo que traz um desconforto para a tranquilidade dele. Pode ser a barriga, pode ser o peito que não vem, pode ser várias coisas. Pode ser um peido, por exemplo. Então, eu tenho raiva do peido, do meu peido, né? O bebê. Mas enfim, ele não consegue reconhecer os gases como sendo dele ainda, ele só sente um desconforto e isso causa raiva. Isso depois, aos poucos, vai estar muito conectado à dominância, né? O que não é do meu jeito. Então, na idade adulta, várias vezes eu acabo percebendo que a raiva, por tendência, está ligada à dominância, né? Mas a gente vai chegar lá em um minuto, tá bom? Então a raiva é essa vontade de destroçar as coisas, de brigar e tal e tal. Você tem que conseguir reconhecê-la para entender tudo isso. Você tem que conseguir reconhecer para entender o que causou, para entender qual que é o melhor caminho de resolução possível, né? Considerando os limites do ambiente, o melhor possível, como eu digo sempre, tá bom? Então isso é a raiva como esse paradigma que é razoavelmente simples e ela também é fásica, é uma fase, é uma coisa que vem. A gente às vezes alimenta a raiva, fica mastigando a raiva, a vingança e tal, e que é uma capacidade humana muito importante, e isso serve várias vezes para diminuir a necessidade de agir, né? Então, importante reconhecer os sentimentos, os afetos, os desvios, não necessariamente agir para satisfazê-los, porque às vezes não dá, né? Então, você às vezes não pode esganar aquela pessoa, né? Então, mas você precisa reconhecer que você gostaria de, entendeu? Essa separação que é difícil das pessoas entenderem às vezes. Reconhecer que você precisaria disso não quer dizer que você vai fazer isso, entendeu? Em relação a todos os afetos. Então tá, raiva, vamos seguir. O próximo é muito simples e muito fundamental, para a psicanálise, então, muito fundamental, que a gente chama aqui de necessidade de gozar, né? É o sexo estrito sensu. Não o sexo lato sensu da psicanálise, a libido, tal, não sei o quê. É o sexo, porque a libido seria uma conjunção de uma série de coisas, mas a libido estaria mais ligada ao buscar, à dopamina, né? Também uma distinção que o Mark Solms faz sempre. Ele vai tender a ligar o conceito de libido com o conceito do buscar, né? Do seeking system, seeking, buscar, do Panksepp, que eu chamo de necessidade de buscar. Essa é uma nomenclatura minha. Não é assim muito, porque seeking é, enfim, buscar. Mas enfim, é só porque para facilitar a nossa compreensão eu chamo de necessidade de buscar. Mas o gozar, que eu chamo de necessidade de gozar, é o sexo, né? É o tesão. Precisava muito transar com aquela pessoa ali e tal, o tesão.
pura e simples. Talvez das mais simples, tem muita gente que discute se isso é uma necessidade emocional ou física, fisiológica mesmo, né? Lubrificação, pinto duro, dilatação dos vasos ali e tal, clitóris e coisa toda. Esse negócio assim muito, muito, muito simples, entendeu? Que acontece com alguns reflexos muito básicos. Mas aí, no nosso campo humano, isso que é tão simples assim, vai virar uma baita de uma complexidade, porque vai se juntar com o campus, obviamente, do buscar, com o campus da necessidade de ser amado, do vínculo, com campos da necessidade de dominância, né, de dominar, enfim, a gente vai chegar lá já já, que é a última, né? Mas isso tudo vai construir campos de fantasia muito diretamente, o amor romântico, tudo que vai entrar aí. Então, na base do negócio, a base do troço é muito simples, né? É assim, uma masturbação assim resolve. Mas na prática, o que causa é um enredo de uma vida inteira, entendeu? Então é preciso perceber a diferença entre essas duas coisas. O que é a simplicidade do gozar e o que é a conexão dela com todo o resto, entendeu? E entender se você está indo pro Tinder atrás do que, de novo, né? Qual que é a questão aí. E, bom, enfim, e aí o que vai desenrolar aí do ciúme e tudo mais, né? Enfim, vocês sabem como é que é. E aí o ciúme leva a gente para a próxima questão, que é a necessidade de cuidar, né? Que é assim, cuidar de alguém, de um objeto amado, né? Então, defender um objeto amado. Eu sinto necessidade disso. Por exemplo, a imagem do filho eu acho que é a mais forte, né? Ou a imagem de alguém com quem você tem uma identificação muito intensa, né? Então, o filho eu tenho que defender meu filho. É natural que eu faça isso, não é só aprendido isso. Tem uma base bioquímica mesmo nisso aí funcionando. Não sei se... Bom, pessoas que acabaram de ter filhos que estão ali tentando realmente defender isso. Então, só voltando atrás no gozar, a percepção da necessidade de gozar é bastante simples, vocês entendem? Tô com tesão, preciso transar, tá? Percepção do fugir é preciso me afastar disso. Percepção do brigar, tenho vontade de esganar isso, né? Tenho raiva, ódio disso. Então, vai percebendo isso, que é fácil de entender, né? Esses sinais, né? Os sinais lá atrás do fugir tem uma coisa de enrijecimento, da raiva tem o calor que sobe, que é um clássico que a gente fala, né? Você sobe um calor, e o calor também se conecta a esse outro tipo de calor, que é o calor do sexo, né? Esse esquentar, que também é um sinal. Então, às vezes a gente mistura as coisas. A raiva com essa excitação do sexo. E aí a gente vai para o cuidar, que tem essa ameaça atroz da perda daquele objeto. Né? Então, uma angústia que leva à necessidade de cuidar e que várias vezes mediada por uma outra bioquímica, da testosterona, por exemplo, mas leva a uma violência de defesa desse objeto. E é importante de perceber que várias vezes a gente mistura isso com ciúme, né? Estou defendendo o meu objeto. Por isso que a gente respeita ciúme, por exemplo. A gente fala, não, ter ciúme é bom. Por isso não, mas a gente fala, tá ligado ao amor romântico e tudo mais tem aí. Mas a gente... o cuidar não tem a ver com garantir que o objeto seja seu, como o ciúme. Tem a ver com garantir que o objeto continue existindo. Não que ele seja seu, mas a gente mistura essas coisas aí. Mas então essa sensação de defesa, que eu tenho que defender aqui esse filho, né? Ou essa pessoa. Não vai falar assim dele. Você não vai tira a mão daí, não vai falar assim dele e tal coisa, por exemplo, né? Não fala assim da minha mãe, né? Eu posso falar mal da minha mãe, mas você não. Enfim, essa sensação do cuidar que tá ligada aí a esse troço todo. E aí, o sofrimento que vem daí, que pode ter, da não satisfação disso, por exemplo, a depressão pós-parto é um excelente exemplo, né? Eu sinto que eu deveria cuidar, que eu tenho que cuidar, mas eu não consigo por um entristecimento meu, né? Por uma ruptura, por um luto que eu tô vivendo aqui, de alguma forma. Então, é um bom exemplo. Voltando atrás um pouquinho, o sofrimento das fobias, do fugir e tal, tem a ver várias vezes com não poder fugir, ser obrigado a enfrentar, porque o mundo te demanda isso. Você não pode fugir. Você gostaria de fugir, mas você não pode. Então você tem que viver uma vida de ansiedade, entendeu? Como eu estava falando. Então você é obrigado a continuar enfrentando, né? A raiva tem a ver com não reconhecer essa raiva, né? Então se você consegue reconhecer, tratar dela e talvez resolver aquela questão, você vai diminuir as fases disso.
Mas, de modo geral, isso é mais simples, porque, como eu disse, são fásicos, né? São coisas que aparecem e desaparecem. Tem muita gente que vive uma irritabilidade, né? Porque se sente o tempo todo desrespeitado, por exemplo, que tem a ver com a dominância, que a gente vai chegar na próxima. Mas, e a gente está vivendo, como eu disse, ansiedades, mas tem a ver com não poder fugir, né? Então a ansiedade tem a ver com não poder fugir e a raiva tem a ver com não poder brigar, né? Enfim, e aqui tem a ver com não poder cuidar, né? Quando não consigo cuidar. Tá bom? Então o sinal é de eu queria muito poder cuidar, mas não consigo, e aí vai desencadear na culpa, que tem várias vezes a ver com a ruptura de vínculo. A culpa é o sinal de que alguma coisa ameaça o seu vínculo, a culpa também pode estar aqui ameaçando essa outra figura de vínculo, porque o cuidar e o ser amado formam a dupla do vínculo, né? Eu quero cuidar do meu filho e o filho precisa ser amado por mim, é a dupla do vínculo, tá? Então, esse vídeo tá ficando um monte de coisa, mas acho que ele vai ser muito importante para a pesquisa da galera poder voltar para ele. Beleza, então tá. Então tem aí essa figura do cuidar, que é assim, eu sinto que eu precisava ajudar, eu sinto que eu precisava cuidar, é uma espécie de empatia muito intensa, né? Eu precisava me colocar ali para ajudar essa pessoa, você se sente muito mal por não ajudar, né? Por exemplo, na rua, gente na rua e tal, você olha essas cenas de pessoas morando na rua e você se sente muito mal, sinceramente muito mal. No Brasil hoje em dia, por exemplo, você se sente mal de sair na rua, de ver aquilo e falar, cara, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu lido com isso? Isso tem a ver com cuidar. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir a última, que é a dominância, talvez a necessidade de dominar, talvez é a que tenha sido mais revisada do nosso primeiro vídeo dos 7 afetos. Lá eu estava falando essencialmente de uma ideia de ficar por cima, de ser melhor, de vitória e tal. Mas nesse tempo, nos últimos meses, em função da autoescrita e também o Marcos Solms, nos nossos estudos lá, que eu acompanho com ele, foi revisando isso também, aproximando a necessidade de dominância de conceitos da psicanálise, de narcisismo e de onipotência, né? Então, é essa ideia de que as coisas têm que ser do seu jeito, de que você tem que ser o centro do mundo, de que você tem sempre que ter as coisas, que a prioridade é você, né? E que é muito frequente, né? Na criança ela é fundamental, é necessária, mas para a sobrevivência da criança, do bebezinho e da criança, mas depois ela tem que ser revisada para encarar a realidade, né? A posição depressiva da Melanie Klein, você vai entendendo que não é assim. E aí você tem que fazer o tal do luto narcísico, que é um dos trabalhos essenciais da autoescrita, da última fase da autoescrita, que é reconhecidas as necessidades, reconhecidos os limites dos ambientes nos quais a gente está, como é que a gente reelabora isso, a nossa necessidade de ter sempre as coisas do nosso jeito, que é o que desencadeia a raiva. Então, quanto mais eu tenho a necessidade de ter as coisas do meu jeito, mais raiva eu sinto. E aí o afeto fundamental é esse, a necessidade de dominar, e as emoções são muito intensas, estão muito próximas da raiva várias vezes, quando você não consegue se aproximar disso. Quando você consegue, tem a ver com orgulho, com a potência, com se sentir foda, com essa sensação de grandiosidade. Mas quando você não consegue, tem a ver com a raiva, e a gente dá um nome de várias vezes de humilhação, de diminuição, de não reconhecimento, de desrespeito, de injustiça. Eu me sinto totalmente desrespeitado aqui, não olhado, não reconhecido, não percebido, humilhado. Esse nó na garganta de ser assim oprimido, diminuído, desrespeitado. Essa é a sensação que está ligada assim, à humilhação, né? Que é a dominância, né? E aí vai desencadear na raiva tantas vezes. A minha necessidade nunca é atendida. O mundo não respeita a minha necessidade. E é daí que vem, da necessidade de dominância, de ter a coisa do seu jeito, que está totalmente ligada à sobrevivência de modo geral. Eu preciso ir para o mundo querendo ter as coisas do meu jeito, querendo que as coisas sejam para mim, para sobreviver. Mas aí no mundo você precisa aprender que não é assim. E aí a gente tem o brincar, que o punk sempre não considera a dominância desse jeito, ele considera o play, o brincar. O brincar é como que a saída que a natureza, essa hipótese do Marcos Solms com a qual eu concordo totalmente, a saída que a natureza achou para arredondar a dominância. Então a gente brinca a nossa dominância. Então viver, amadurecer nesse sentido é conseguir brincar a impossibilidade da sua dominância, né? Total, né? Então, vou dominar às vezes? Não sempre. Se não domino nunca, não dá essa relação, mas se domino sempre, também não dá para o outro, né? No final das contas, ou não deveria. Enfim, é uma longa discussão. Mas aí o brincar é a capacidade de, através dos campos saudáveis de vínculo, de se sentindo amado, acolhido, você consegue brincar a sua não dominância, né? Já falei muito disso aqui, pensando no Vicente, meu bebezinho, que está aprendendo a brincar
quando ele consegue a não dominância dele. Então, de dia, descansado e tal, com um vínculo ali, ele consegue não ter as coisas do jeitinho dele na hora que ele quer. De noite, com sono, irritado, mais ameaçado ali e tal, mais irritado, mais com elevação de tensão maior, ele tem muita dificuldade de brincar a não dominância dele, né? Então o brincar como saída para isso, o brincar como uma ferramenta para o luto narcísico, assim, é uma coisa que a gente pode falar mais sobre isso com mais calma, tá? Mas aí tem algumas coisas importantes para perceber, como isso o dominar várias vezes se conecta com a necessidade de ser amado, né? Então a diferença entre eu me sinto diminuído, que está claramente ligado ao dominar, com, eu me sinto diminuído nessa relação, nesse grupo, não reconhecido assim, o reconhecido já vai bater na necessidade de ser amado, né? Eles se juntam muito facilmente, e eu me sinto excluído, diminuído versus excluído. Qual que é a sensação que está aí, né? E várias vezes essas duas coisas vão se juntar mesmo, a gente vai dar, fazer um complexo de coisas entre a necessidade de dominar e de ser amado. E o que vai desencadear a figura do ideal do eu, né? Porque o que me falta para ser amado, né? O que me falta em termos de dominância para ser amado. O que vai construir o campo do sucesso como narrativa, né? Então eu vou ter mais sucesso e vou ser mais amado. Então, essa junção de forças, de poderes aí, da dominância e da necessidade de ser amado, que dá nessa figura do ideal do eu e que vai mover, de alguma forma, o capitalismo e o nosso trabalho hoje em dia. Bom, então, mas a sensação básica é de diminuição e de... várias vezes eu falo que o nó na garganta tem a ver com em vários textos da autoescrita aparece o nó na garganta, que eu acho que é um bom sinal. Mas então, eu acho que falamos de todos. Na prática, isso também, a dominância também é tônica. Qual é a tônica da dominância na sua vida, em geral? Porque várias vezes ela está ligada a eu sinto que eu recebo o amor que eu deveria ou não. Então, a gente faz uma junção muitas vezes entre dominância e necessidade de ser amado. Eu sinto que eu recebi o amor que eu mereço ou não, né? O meu merecimento de amor, né? Eu mereço isso. Isso tem a ver com essa sensação de onipotência e de que o mundo tem que estar foi feito para você, você não entende que não é. Então, como é que você faz o luto narcísico? É uma questão fundamental. Mas então tem aí a dominância, a sensação de estar diminuído, a necessidade de cuidar, eu preciso, essa impressão de que eu preciso dar conta de cuidar, proteger essa pessoa, cuidar dessa pessoa, o gozar, que é o tesão, mais fácil, a raiva, essa vontade de matar, que várias vezes vem na dominância, a necessidade de fugir, esse medo, esse congelamento, esse medo, esse afastamento, que várias vezes a gente se vê obrigado a enfrentar, e por isso o sofrimento, né, que aparece daí. O vínculo é o abandono, a solidão e o pânico no sentido extremo, que vai desencadear a depressão, e o buscar esse aprisionamento, mas que também pode ser desligado pelas rupturas de vínculo que causam a desesperança, como está aí no vídeo aí embaixo também. Ufa, falei tudo que eu queria falar, a gente se vê no sábado na live. Esse vídeo entra no sábado, mas a gente se vê já na live, às 11 horas, beleza? Obrigado, gente, vamos seguir, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aí embaixo que eu posso desenrolar partes disso que eu falei hoje, tá bom? Tchau, até já, gente, obrigado, tchau.